refeições aqui, cafés aqui. Tá. Olá, meus amigos, aqui é Eurico Cesarini, estamos começando um programa e hoje com um bate-papo com o cara que conhece de inovação, hein? Estou aqui com o Johnson Shen, o cara que simplesmente desenvolveu alguns projetos de inovações que ele vai falar para você aqui. Seja bem-vindo ao programa Log Brands. Um prazer você aqui, Johnson. Muito obrigado pelo convite, Eurico, poder participar aqui do programa Log Brands. E eu amo falar de inovação, procuro sempre respirar esse ecossistema, né, que acaba estando atrelado diretamente às startups também, né? Sim. Então, mas eu tenho falado muito isso também para o empresário tradicional, Uhum. né? De como ele se conectar a esse ecossistema, como ele respirar um pouco disso para trazer essa inovação antes Legal, que ele legal. comece a ser atropelado Perfeito. pelos novos negócios disruptivos, né? Bom, então vou te fazer a pergunta, deve ser uma pílula que todo mundo deve fazer para você. O que é inovação? Para ter certeza de que se está se fazendo, de fato, é inovação. Olha, eu gosto de. Isso eu aprendi há muito tempo atrás com um professor de MBA meu, que ele falava assim que só é inovação de verdade quando o esforço está tendendo ao zero. O que eu quero dizer com isso? É, s- Lembra, olha que interessante, essa é uma analogia. É, Antigamente a gente tinha as baterias de carro, né? Você tinha que colocar um líquido nele, a famosa água de bateria, não é? Então, de vez em quando, você precisava reabastecer, colocar e se caísse na lataria, estragava e tudo mais. O que se inventou depois? A bateria selada. Você simplesmente troca e tira. Qual o seu esforço em relação a isso? Entende inovação? Aí eu vou falar de uma outra Que inovação. bacana, gostei disso, hein? Aí eu vou falar de uma outra inovação. Sabe a VAP, que o Sim, pessoal usa para para limpar a limpar. cortina e tudo mais? Ela usa vapor, Sim. ok? E aí você termina de limpar a cortina, como a cortina fica? Limpa, Não, molhada. molhada, exatamente. Ou seja, e agora? Você tem um trabalho de Ah, precisa secá-la. secar. Uhum. Aí você tem aqueles juicers da vida que fazem suco em 1 minuto. Você coloca tudo. Quanto tempo você demora para lavar ele? Nossa. 2 dias para você Pelo amor de tentar Deus, aquilo eu lavar aquilo. parto, cara. Você entende que não adianta você trazer inovação se aquilo te dá mais trabalho? Sim, claro, com certeza. Então, eu procuro sempre pensar, antes de qualquer coisa, você pode ser um professor pardal e inventar coisas. A pergunta é, aquilo vai reduzir o tempo do seu usuário? Uhum. Então, eu penso muito nisso. Uma palavra simples: esforço tendendo a zero. Que Aqui, bacana. entendeu? Controle remoto, que foi uma maravilha, Demais. né? Então, cada vez mais agora, quando eu inovo, eu crio agora dispositivos que põem a casa inteligente. Então, eu não vou mais. Eu criei um controle remoto para lâmpada. A lâmpada, abre Então, eu peço cortina. para a Alexa apagar a luz da sala. É Ela verdade. apaga. Então, é isso, sabe? A gente tem que Caramba. pensar nessa base inicial. Já percebeu como vai começar nosso bate-papo aqui, pessoal? Olha só, isso é só o começo. Johnson, você teve alguns projetos, eu sei aí, projetos grandes aí, né? E a sua linha sempre foi desenvolver muitas startups, né? Startups aí que foram hoje, algumas delas devem estar dando seus pulos de alegria, porque devem ganhar alguns zilhões aí, né? Mas sempre foi começando com a pessoa, né? A ideia, a capacidade. Como é que a pessoa, depois de criar uma ideia de ter uma startup ou um negócio, como é que ela pode prosperar? Olha, eh, eu penso startup como uma obra. Já fez reforma na sua casa? Ai, meu Deus. Já. Uma obra, né, uma construção, ela já nasce para dar problema. Entendeu? A probabilidade daqui Atrasar, para não para ter o atrasar, material. exatamente, para sair mais do que o orçamento, a probabilidade dela dar problema é grande. Uhum. Das startups, estatisticamente, ela já nasce com a probabilidade altíssima de Não ela dá certo. morrer, Entendi. tá? O desafio, da mesma forma que a obra, é você, na obra, Hum. manter o cronograma e as coisas dentro do prazo. A startup é você poder fazer com que aquele problema, aquela dor que você decidiu atacar, você não desfoque, entende? E
aceite caso você entenda que durante a sua validação, aquela dor não, ninguém quer pagar por ela. Aí também não adianta, né? Se não é filantropia. Então, e ter coragem de pivotar, de mudar e atacar uma outra dor que talvez você tenha identificado na sua jornada. Então, quando você tem uma ideia, a primeira coisa que você tem que fazer é exatamente isso: validar ela. E muitas vezes não sai fazendo site, não sai criando aplicativo. Hoje em dia todo mundo quer criar um app, entende? Verdade. E às vezes o seu público, ele ele pode ser num site responsivo que acessa no celular, saiu muito mais barato e muito mais rápido. Uhum. Então, antes de qualquer coisa sair tecnologia, sai perguntando. Eu sei que muito empreendedor iniciante, depois que você começa a viver dentro do ecossistema, você perde esse medo. Mas no começo tem muito medo de compartilhar a ideia. Uhum. Você acha que todo mundo vai roubar a sua ideia, entendeu? Não tem jeito, né? É, Pior que não tem jeito, né? exatamente. Só que, ao mesmo tempo que você está tendo a ideia, pelo menos umas 5 pessoas no mundo estão tendo a ideia naquele momento, fora nos outros momentos. Qual que é a diferença entre essas pessoas? É quem tem a melhor capacidade de execução. Essa é a diferença. É você ter a Uau, isso é habilidade de interessante. execução. A Né? ideia Porque tudo bem, né? toda Mas hora também você pode ter uma ideia, Uhum. mas uma ideia, né, e 25 centavos é a mesma coisa, Verdade. entendeu? Por isso que quando você compartilha e vai fazer uma validação e perguntar para as pessoas, imagina que, sei lá, eu quero criar um app para fazer fraldas em casa, sei lá, artesanais em casa. E aí a pergunta é: as pessoas querem usar essa fralda? Elas estão Uhum. dispostas a lavar a fralda ou Uhum. preferem a descartável? Tem que perguntar. Uhum. Começa com a sua rede de amigos e fazer, às vezes, um questionário Uhum. no Google, sabe? Monta um Sim, Google sim. Forms lá e Dispara dispara. lá. Só para você saber se aquilo é uma viagem Atende a dor, né? completa ou se pode ser uma ideia. Sim. Esse é o Ou é o começo. momento também, né? Também. Às vezes você pode ter uma ideia tão genial, mas ela é tão disruptiva É, que a sociedade não está preparada. não está preparada para aquele momento. Uhum. É interessante isso, porque nós vimos muito isso acontecer em algumas empresas, algumas startups e mesmo empresas, né? Nós vimos que empresas, por exemplo, o Uber chegou no momento certo? Chegou no momento que estava tendo uma luta muito grande com os taxistas, com os custos muito altos de táxi, e aí democratizou. Né? Mas quem diria que poderia ter alguém que abrisse a porta do teu carro para colocar uma outra pessoa que você nem conhece? E isso é interessante. A tecnologia ela faz isso, né? Ela, ao mesmo tempo que ela quebra esses paradigmas, né? Ela traz a tecnologia, mas também o processo de inovação traz essas quebras de paradigma e facilita a vida das pessoas, não é isso? Eu diria que as duas estão associadas diretamente, né? A Hum, inovação com a tecnologia. E a tecnologia, não necessariamente, a gente está falando de bits e bytes, código, programação. Às vezes uhum, a tecnologia ela pode estar bioquímica, né? Pode estar na ciência em si, entendi. entende? Você tem hoje diversas inovações na área da saúde, que não é puramente tecnologia, e sim Uhum, pesquisa. pesquisa, Tá? exatamente. Então a gente chama muito das deep techs, que Uhum, são cientistas empreendendo, é um modo de dizer. Então, eh, hoje você tem muito acesso à informação. Eu acho que o principal é isso. Quando você tem muito acesso à informação, também você tem uma overdose de informação. é, Aí começa a surgir os acumuladores de conteúdo. de conteúdo. Você só acumula, 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 tem um monte de curso lá, vai baixando, vai acumulando, vai guardando, mas você nunca consulta ele, Uhum. entendeu? Que é a mesma coisa que às vezes você está numa aula online, gravou ela, e consegui gravar. Qual foi a última vez que você vai assistir novamente? Às vezes Entende? nunca, né? Você não vai. Então, as pessoas vão acumulando informação, e isso Uhum. também é um problema, overdose de informação. Mas você sabendo dimensionar o que exatamente você quer, essa informação está disponível e você consegue desenvolver rápido. Hoje em dia, só para você ter uma ideia, a gente tem tecnologia que a gente fala de programação low code e no code. Uhum. Low code é você programa pouco. Uhum. Você só dá uns direcionamentos e
sei lá, preenche um pouco de código, depois ele faz a estrutura toda, e aí você recheia um pouquinho mais. O no-code é você não sabe programar e ele gera para você Que legal. o Cara, software não pronto. existe mais, então, falta de programador. Só que o programador ainda é o cara que desenvolveu Desenvolveu mesmo. essa plataforma, né? Precisa sempre ter alguém fazendo. Exatamente, né? E aí a gente até cai um pouco nesse universo da inteligência artificial, né? E hoje em dia toda hora tá falando ChatGPT, tudo mais. É só que, tudo bem, eu não preciso saber programar, mas você precisa saber perguntar. Perguntar, é isso aí. E hoje em dia as pessoas nem falar a língua direito do país sabem falar. É isso aí. Então, quiçá querer saber perguntar. Então, a gente, sabe, existem alguns desafios ainda que a tecnologia está aí. A pergunta é, você está preparado para usá-la? Acessar ela, né? Johnson, tem muita coisa. Nós estamos falando muito agora, inclusive estamos com um evento agora para o dia 25 de abril, que vamos falar das novas tecnologias, né? Um dos desafios do segmento que eu atuo, principalmente da logística, é exatamente como, primeiro, quebrar esse paradigma. A logística tem a tendência de ser muita velocidade, então, de fazer muita coisa muito rápido, com pouco tempo, muitas vezes muitos volumes, e a tecnologia veio para dar velocidade, automação, tecnologia. Mas, muitas vezes, só se aplica e faz, ninguém entende. E aí, a gente entrou um tema muito interessante, que eu me lembro que a gente conversou muito sobre isso, que é o blockchain. Blockchain na logística, que dá a capacidade de você ter os dados mais perfeitos, inclusive de estoque, de armazenagem. E aí a gente começou a entender que o blockchain saiu da questão dos bitcoins, das fintechs, e tomou outras proporções. Isso é uma tendência dessas novas tecnologias e avançando para segmentos que antes não se pensava em ter essas tecnologias? Ou ela é democrática, é para o mercado todo mesmo? Eu diria que a tecnologia ela vai evoluindo conforme as demandas da sociedade, né? Então, cada vez mais se exige transparência, exige confiabilidade, entendeu? A gente fala muito de fake news, fala muito de fraudes, e que as big techs têm a informação e eu não sei o que ela está fazendo com a minha informação. Então, cada vez mais a sociedade ela tem exigido transparência, né, e credibilidade, confiabilidade. Vamos dizer assim, a blockchain, o Bitcoin, que nem você falou, ele é quase como se fosse um primeiro projeto piloto de teste da blockchain. Um dos que mais deram certo. O que, com certeza, né? Foi o que mais deu certo daquela época. E aí, era para validar o conceito que ela cresceu e, né, se tornou o que é hoje o Bitcoin. Só que a blockchain, ela vai muito além da questão só financeira, que nem você falou da logística, ela ajuda você a te dar segurança que aquela informação que foi registrada, ela não pode mais alterar. Ela certifica, né? Porque eu não diria exatamente certificar. Ela simplesmente ela registra e não pode ser mais alterado. Por quê? Entendi. Porque pensa num livro contábil, tá? Você está registrando cada linha de entrada e saída, né? E você tem quando você fecha o livro contábil, você não pode ir lá e alterar, porque isso afeta todo o controle do saldo do fluxo. A blockchain é mais ou menos isso. Você vai registrando, no registro seguinte, ele já está atrelado. Se você quiser alterar o registro anterior, você vai ter que alterar os registros seguintes que estão entrando. Só que ele faz isso com uma velocidade tão grande, esses registros, que chega uma hora que você não tem poder computacional para alterar aquilo na mesma velocidade para dar tempo de mudar aquela informação que você queria lá atrás. Caramba. Entende? Tá vindo tanta coisa na frente que não dá tempo de você alterar aquilo e mudar tudo que vem depois. Hoje não tem tecnologia para isso. Então, Entendi. isso faz com que você traga segurança para aquela informação. Entendi. Entendeu? Mas deixa eu fazer uma pergunta, então. Tá. Cara, essa pergunta, eu sei, nós já trouxemos algumas pessoas para falar de blockchain aqui, mas não com essa profundidade. Mas, então, a preparação, então, é de extrema importância, porque eu não posso errar, de certa forma.
Não, você registrou, depois você pode gerar um novo registro lá. A diferença é que aquele que foi registrado não se altera mais. Não, Mas você pode gerar um entendi. novo Eu registro. posso virar um novo registro. Exatamente. Então, por exemplo, imagina que a gente fechou um contrato agora, Uhum. tá? E aí vamos registrar na blockchain. Sim. Registrou. Se a gente precisar fazer alguma alteração, vamos registrar um novo contrato. E ele Tá. passa a ser o válido. E aquele anterior, ele continua lá? Ele continua lá. É como se fosse um registro É mesmo. inalterado, exatamente. Ah, perfeito. Só que esse novo a gente formaliza, né? E aí vem a vantagem, que é a revolução disso tudo. Se eu tiver, por exemplo, na China e você aqui, É isso que eu estou pensando e aqui. é claro que, né, aí vai precisar de validade jurídica, a gente tem Por países, alguns né? outros fatores, mas o conceito, você pode me vender um carro e a gente registrar na blockchain, eu estou na China, a gente fecha essa transação e acabou. Entendi. Tá válido, porque ele está Tá registrado. registrado. Entende? Essa, de fato, é a credibilidade do blockchain. Exatamente. E aí, quando você Uhum. fala de logística, na cadeia logística eu posso registrar várias informações. Tá, é isso aí. Imagina que recentemente eu estou fazendo mentoria de um cliente que está estudando a cadeia logística do pescado. Uhum. Esse é legal. Né? Vamos lá. E aí, durante essa jornada, eu preciso controlar algumas coisas. Primeiro, saber se eu estou pescando num lugar que pode, Uhum. né? Segundo, saber se eu estou pescando, vamos dizer assim, eu não estou pescando peixes que não poderiam, Olha que desafio. né? Naquela época do ano. Terceiro, se a temperatura desse peixe ela se manteve ou teve Nossa. grandes alterações até chegar na gôndola, no processo. Então, hoje você não sabe. Então, mas Hoje, como que o blockchain controla isso? se você usar tecnologia, e aí tem diversas tecnologias de sensores, né? Aí entra o IoT, de reconhecimento de imagens, que aí entra, né, inteligência artificial, mais ferramentas de reconhecimento de imagem. Então, quando você cruza tudo isso, Nossa, consolida gente. numa linha de código, uma Bacana. linha de registro. Pensa numa chave, Uhum. uma linha de registro. Eu pego ela e registro na blockchain. Tá. Acabou. Essa informação está lá. Aí, no meio do caminho, eu entreguei para a empresa de transportes. Uhum. Eu posso ter um sensor dentro do caminhão que, usando o IoT de novo, que mede essa temperatura. Entendi. E ele pode estar conectado a algum dispositivo que vai registrando também na blockchain. Ou ele só armazena essa informação e está tudo bem, quando ele chega no destino, ele descarrega. Entende? Caramba. Registrei também aquele dado. Entende que eu consigo traquear e registrar várias informações que me interessam durante todo o processo. Até a ponto de... Isso para peixe, inclusive, cara. Como é que pode, né? Por tamanho, por tipo, por temperatura. Que isso? Exato. Então, você consegue colocar para N coisas. Eu acho que o principal é entender o conceito. Para que eu uso? Para você marcar determinados pontos, para você poder depois consultar e saber o histórico real daquilo. Real. Agora eu entendo. Inclusive, quando a gente fala de logística, a gente tem essa questão do depara, né? Onde estava, né? Porque o operador logístico tem muito essa dor. O cliente manda um pallet com 1.000 peças, só que chega no operador logístico só 998. Ninguém sabe se foi o cliente que na contagem errou, se foi no processo de transporte, se foi no recebimento ou se foi na armazenagem. Fica essa discussão. O blockchain tem essa certeza, né? Porque o que saiu de lá de fato está garantido por conta do tipo de controle que você faz. Nesse caso, a blockchain ela consegue registrar a quantidade, mas ela não vai te garantir que houve intervenção durante esse processo. Então, por exemplo, eu saí com 1.000 itens, chegou no destino com 980, obviamente houve uma intervenção nesse processo. Sim. Aí você precisa de sensores, aí usa outras tecnologias. Ou não saiu, né? Ou não saiu. Só que aí o não sair não acontece, porque se de alguma maneira você cria RFID, você tem várias tecnologias para saber que
o que Controle de os dados. pallets que foram, Foram. entendeu? Realmente. Aí você registra essa informação para que não alterem e depois alguém vá lá e É isso aí. manipule. Onde eu colocaria a blockchain? Para que uma pessoa diga lá que não saiu 1000. Eu vou lá e passo um 98. corretivo virtual, eu altero aquela informação. Essa é a provocação. Isso, aí tudo bem, Entendi. entendeu? Mas Não se para consegue você alterar. evitar furto, qualquer coisa parecida, aí você vai ter que usar outros mecanismos, né? E o IoT ajuda muito em relação a isso, né? Poxa, quero aproveitar e convidar você. Dia 25 de abril teremos um encontro logístico, falar de novas tecnologias na logística, e o Johnson está convidado para estar conosco aqui e dar um pitch para falar desse assunto. E dia 25 vai ter muita oportunidade de você conhecer descarbonização, blockchain logística, meio ambiente, ESG, logística verde e tudo um pouco mais. Vamos ter palestrantes aqui de primeira linha para falar sobre isso. Aqui na Náutica Digital, em Alphaville, dia 25 de abril, das 14 às 21 horas, será um dia para falar de novas tecnologias. E o Johnson está convidado para estar conosco aqui, Johnson. É um dia que vamos falar de coisas novas. Porque eu estou falando de muitos veículos elétricos, né, de carga elétrica, eu estou falando de blockchain na logística. Então, eu falei, bom, então vou convidar pessoas que falem desse assunto, mas que falem com propriedade. Porque nós estamos vendo que existem muitas pessoas que leram isso em algum lugar e estão falando disso abertamente, em alguns momentos não é muito real. E o público da logística tem que ter muito ser real, porque o produto não é seu, o estoque não é seu, muitas vezes a mercadoria que está em movimentação também não é sua, sempre há uma transição. Então, tem que ter algumas garantias que façam com que o dado que você está dando para o cliente, que eu peguei daqui, estou levando lá, seja real e verdadeiro. É um pouco disso também, né? Um pouco a inovação e a tecnologia traz um pouco dessa realidade e da certeza para o cliente final, né? Eu acho que a inovação para a área logística, cada vez mais é uma das áreas que mais implementa, né? Porque ela precisa de mais eficiência, né? Mais eficiência, exatamente. Hoje em dia, a briga dos grandes marketplaces, por exemplo, Sim. é tempo de entrega. É tempo de entrega. Então, cada vez mais, a logística, só para você ter uma ideia, né, o Alibaba mesmo, para aperfeiçoar a logística dela, praticamente ele investiu numa cidade para transformar ela no seu laboratório, entendeu, de logística, e investindo nas universidades para que formassem mão de obra especializada para gerar esse conhecimento. Então, hoje em dia, a logística é uma das áreas que mais implementa, porque ela, cada dia mais, ela tem sido demandada para isso, seja para rastreabilidade, seja para velocidade a inteligência do centro de distribuição, né? A segurança de todo o processo, a integridade do produto, ou seja, ela é um oceano de implementações, mas obviamente geralmente são operações muito grandes. Sim. E não dá simplesmente para você entrar com uma nova tecnologia e de repente do dia para a noite parar tudo. E não pode, não é uma opção. Não é possível, não é uma opção. Então, o que muitas vezes você tem que fazer? Separar um ambiente que você vai operar por um tempo como um laboratório, né? Até o momento que você se sente confortável e sente que aquela tecnologia realmente está madura o suficiente para você ir ampliando dentro da sua operação, não virando a chave do dia para a noite, que é suicídio. Nem é possível. Né? Então, eu estou falando meio que o básico, mas é sempre bom a gente reforçar. Não, mas é de extrema importância você está falando, sim, porque tem operador, tem executivos e executivos, né, Johnson? Fala, não, aperta o botão lá que amanhã tá tudo certo. Tá tudo certo. Não funciona assim, né? Exatamente. Johnson, para a gente ir para o nosso fechamento, nós estamos vendo essa criação de muitas novas empresas, né? E o processo de novas empresas traz agora muito mais que novas tecnologias. E as novas tecnologias traz também muitos novos profissionais. E aí uma discussão que se vê muito no mercado é a falta de mão de obra qualificada e preparada para atender esses novos mercados, né? Esses novos meios de tecnologia, se não nova tecnologia, as inovações, que é o que você falou, né? Às vezes é só uma mudança
do processo é uma inovação. Como é que isso pode se preparar melhor? Eu estou falando do poder público, mas das empresas. Como você imagina? Porque até porque você trabalha com muitas startups, né? E muitas startups muitas vezes saem da própria escola, porque viu uma dor e quis aplicar. O que você imagina que possa trabalhar nisso, cara? Olha, eu acho que eh, hoje empreender no Brasil ainda é muito difícil, Uhum. tá? Mas, ao mesmo tempo, essas novas gerações, inclusive isso é um grande desafio, tá? Tenho estudado muito essas novas gerações, porque a mão de obra futura que está se formando agora, né? Geração Z é a geração que está saindo da universidade ou que já está em cargos iniciais nas empresas, né? Estão falando aí de até uns 20, 25, 26 anos de idade. Então, são pessoas que já é a próxima geração de gestores e a mão de obra que está entrando também. É, muitas pessoas dessa geração têm entrado em conflito com as gerações anteriores. Tá? Existe esse choque de cultura. A gente fala muito até dessa geração não querer cargos de gestão. Entende? Por quê? Porque ela está prezando qualidade de vida. Então, muitos deles acabam querendo ser o dono do próprio negócio. Só que, ao mesmo tempo, para você empreender, você precisa de muito conhecimento. Então, seja para trabalhar numa empresa normal, como um emprego de carreira, né? Um trabalho seguindo uma carreira, ou seja, empreendendo, você precisa dos básicos primeiro, que as exatas, por mais que você não goste, você precisa ter lógica, né? Seja logística, né? A gente brinca um pouco, mas você precisa ter lógica, porque senão você não consegue, que nem a gente falou, saber fazer nem perguntas. Você não tem um raciocínio lógico. Eu acho que parte do princípio, você não precisa ser um gênio da matemática, mas você precisa ter lógica de raciocínio, tá? Hoje também tem se questionado muito a questão dos diplomas e tudo mais, porque você consegue aprender muita coisa e hoje não tem sido tanto um diferencial você ter diploma ou não, mas você precisa querer aprender. Né? Voltando ao que a gente falou, que a gente tem muito conhecimento disponível, então você precisa aprender, querer buscar essa informação e correr atrás. Se você for um neném, né, não quer nem trabalhar, nem estudar e nada, infelizmente, né, você não vai conseguir nada. Então, eu acho que precisa ter uma mudança de mentalidade. Mas, a partir do momento, eu falaria que você ter lógica, desenvolver a sua lógica, buscar exercitar isso, porque lógica você não pode não ter tanta ou não ela estar tão afiada, mas você pode treiná-la e desenvolver, tá? E buscar conhecimento que ele está disponível. Cara, que bacana esse bate-papo. Você vê que as perguntas foram desconexas, né? Uma outra, mas é porque com amigo a gente faz isso, irmão, para entender como hoje o mercado se comporta, porque nós vamos falar de muita coisa, né? Assim, falamos de recursos humanos, depois eu vou falar de fintech, depois falamos de logística, depois falamos de indústria. O engraçado é que todo mundo está sempre focado na mesma coisa, velocidade no atendimento, é porque o rei é o cliente final que exige o tempo melhor. Johnson, para fechar esse bate-papo, como hoje as aceleradoras, os hubs de negócios, elas podem contribuir para essas novas gerações que estão chegando agora, para as novas ideias? Porque quando chega lá, já chega uma startup. Não chega a ideia, né? O cara teve ideia de repente, mas como é que ele pode contribuir para isso? Ou isso ainda é uma coisa familiar, uma coisa pessoal? O cara começar a dar os primeiros passos e aí sim definir que é uma startup, um pequeno negócio. Hoje a gente tem apoio em diversas fases, até mesmo na ideia. Eu estou na fase de ideação, ou seja, eu tenho uma ideia. Hoje tem programas até do Sebrae, que é uma entidade super respeitada, que ela tem apoio, inclusive já fiz bastante mentoria também nesse estágio, que é da ideação. Que eu tenho um projeto, que foi esse cliente meu, por exemplo, que a gente fez um trabalho de mentoria para atender esse mercado de pescado. Né? Então, saiu da ideia até transformar num projeto que pode até se tornar numa certificação para o mercado. É muito legal Isso é isso. mundial, inclusive, isso. Né? Com certeza. Né?
tem um universo aí para ser explorado. Mas, voltando a essa questão, você tem apoio em diversas fases. O Uhum. programa de aceleração, eles são muito válidos para ajudar você, principalmente nas mentorias, no Uhum. conhecimento, tá? Então, ele pode te ajudar a te dar Caramba, que legal. especialistas, que nem você é especialista em logística. Você poder, por exemplo, falar de um determinado dor que aquela startup tem. Entendeu? Uhum. Você, por exemplo, também é um cara especialista em network, Uhum. né? Sem network a gente Não faz nada. não faz Hoje em conexões, dia não é vende, isso. Não não, faz nada. né, exatamente, nem chega no investidor muitas vezes. Então, existem perfis especialistas que durante um programa de aceleração você consegue maturar o seu negócio. Ele não vai Entendi, sair perfeito de lá, mas pode ter certeza que ele vai sair muito melhor. entendi. Tá? Então é quase que uma jornada, e aí tem para vários estágios. Que Então você legal. tem programas de aceleração para ideação, para a fase de validação, que eu estou no MVP, ou seja, eu criei Uhum. um protótipo e eu quero saber se alguém está disposto a pagar por isso, É comprar por verdade. isso, entendeu? Eu É tenho um verdade. programa de aceleração mesmo, né, de growth, de crescimento, que aí eu já estou faturando, mas eu quero vender Mas mais e atingir novos mercados. exatamente. Então, Bacana. você tem para vários estágios, mas é super recomendado Uhum. e tem muita gente, muitos programas sérios e bons, Legal. entendeu? É que você falou, né? Tem programas interessantíssimos, principalmente no Sebrae, né? O Sebrae tem isso é um trabalho muito antigo que eles fazem, né? Mas agora, para fechar, me fala um pouquinho do teu projeto. Tem um projeto seu que tá nascendo aí, que você está começando a criar. Não sei se você pode falar dele totalmente agora, mas eu sei que é um negócio que vai mexer muito com o mercado financeiro aí, hein? É, basicamente hoje, né, eu tenho feito as mentorias para empreendedores, né, e empresários, né? Legal, Porque legal. E empreendedor muito, você faz aberto ou é exclusivo para o é, nicho? não, é aberto, mas não em grupo. Não em Eu grupo. pego caso a caso Ah, tá. do cliente. Por quê? Porque eu gosto de tratar aquele cliente como único, porque Tá. cada projeto é completamente diferente. Uhum. Então, eu não entendo muito como Ah, uma linha de pega esse caso produção. do peixe, por exemplo, completamente. Exatamente. Então, eu ajudo ele a destrinchar toda a ideia, Uhum. e às vezes ele não tem uma ideia só. Tem Ele tem várias muitas ideias. ideias. Então, eu ajudo ele a destrinchar todas as ideias Legal. e elencar elas e ranquear para saber qual delas tem a maior probabilidade Certo. para ele e facilidade para ele executar naquele momento. E aí, dela, a gente aterriza a ideia. Entendi. Entendeu? Porque nesse momento ela está no ar ainda. Então vamos aterrizar e transformar num projeto, vamos ajudar até montar a apresentação, apresentar para investidores ou executá-la e buscar clientes, como foi o caso desse meu cliente. Ele Entendi. já tinha um cliente, já conseguiu cliente para com base nessa ideia dele. Necessidade. É Né? amador, né? Exatamente. Então, eu faço essas mentorias, né? São mentorias individuais. E, como eu convivo muito com startups, eu acabo. Eu tive vontade de montar a minha. Né? É Tá. a minha segunda, porque a primeira eu montei ela, só que ela era disruptiva demais, né? Para a O época. tempo é. Né? Eu queria substituir o sem parar, não ser um concorrente sem parar, né? Mas tem milhares de fatores que a gente descobre só depois Olha na só. jornada, É. tá? E agora estamos lançando uma plataforma que vai ajudar as pessoas a negociarem no mercado financeiro, tá? Legal. O que que eu quero? Ajudar uma pessoa que não sabe nada, por exemplo, de criptomoedas, a como ela pode ter acesso a esse mercado. Às vezes ela quer aprender, por exemplo, a negociar nesse mercado. E como que ela vai fazer isso? Hoje em dia a pessoa não consegue nem abrir uma carteira que a gente chama de hot wallet, né? Que é uma carteira de cripto digital, porque tem um monte de senha, ela Uhum. perde a senha, tem um monte de casos de pessoas Uhum. que perderam Bitcoin porque perdeu a senha, a palavra, Já é. acabou. Hoje nós temos tecnologia para que evite esse risco, né? Que além disso, facilitar essa jornada para que ela possa, às vezes, ela tem um dinheiro que ela quer arriscar, né? Uhum. Não é o dinheiro tradicional de poupança, Sim. de
de investimentos tradicionais. É dinheiro Mas ela de quer risco, né? arriscar, é dinheiro de risco. E às vezes ela não sabe aonde, aí ela vai colocar no foguetinho, É, nessas coisas malucas. é. E ela pode, às vezes, colocar em algum cara que sabe negociar bem e tem um histórico. Uhum. E aí ela fala assim: olha, esse cara, eu acho que vale eu Vou seguir investir ele. nele. E aí, automaticamente. Então, a gente está criando uma plataforma que eu conecto todo mundo, Caramba, que legal, cara. entendeu? Isso dá a base mesmo, né? Para quem está começando, inclusive. Exato. Para quem já negocia e pode compartilhar esse conhecimento e ganhar com isso, e para quem não sabe nada sobre isso e quer Que usufruir bacana, do cara. conhecimento desse cara que já opera bem. Então, eu conecto as Que pontas, legal. né, para dar acesso para essas novas tecnologias, né, sejam de criptomoedas, investimento em moedas eh, fora do Brasil. Então, é dar acesso aonde está o dinheiro de verdade, Poxa, não muito inteligente, as viu? coisas Porque tradicionais, né? você, ao mesmo tempo que você desmistifica, né, que a pessoa, ah, Bitcoin, meu Deus do céu, ao mesmo tempo também você credencia aquilo para a pessoa entender e fazer, porque é uma tendência, né, a criptomoeda é uma tendência, né, e pessoas, empresas ou grupos que possam falar isso de forma séria, com credibilidade, não é qualquer um que vai querer entrar, tem que ter algo que vai fazer sentido para ela, que é o que você está falando, a pessoa entra, tem todo um ecossistema que vai ajudar essa pessoa. Inclusive, tem muitas pessoas da base, né, que são pequenos e médios negócios, que ela fala, eu tenho uma vontade, mas eu não tenho condições, não tenho coisa não sei como nem começar. Quem sabe seja o grande play que está entrando no mercado aí para ajudar essas pessoas. Inclusive, a gente tem até um programa de mentoria dentro dessa jornada para ensinar, por exemplo, pessoas que nem você que não sabe, não Uhum. conhecem, não operam no mercado financeiro. Ensinar, a gente já fez Olha que alguns bacana. cases, né, de donas de casa, inclusive, Olha, que conseguiram operar e fizeram boas rentabilidades do dinheiro dela usando as caramba, nossas técnicas, né? que Então, legal. É a uma ideia. educação financeira e, ao mesmo tempo, ensinando novas moedas. Exatamente. Inclusive, a gente, se essa pessoa ela consegue se desenvolver, a gente tem parceiros que conseguem fornecer capital para ela operar esse dinheiro Uau, e ganhar em cima você do está dinheiro dos outros, criando porque um às vezes você não tem ecossistema. dinheiro para Sim, negociar, sim, é verdade. mas você já mostrou que você é Tem bom. habilidade para isso, é isso aí. Exato. Então, a gente consegue conectar com parceiros que Que vão legal, ceder esse cara. dinheiro. É claro que tem uma série de regras, né? Não é assim, casa da mãe Joana. É, vai chegar lá. Exatamente. Mas que você pode sim Que trabalhar legal. dinheiro dos outros e negociar. Então a gente conecta várias pontas e cria até oportunidades de um plano B, sabe? Coisas para a pessoa poder se capitalizar, né? Que legal. Bom, os meios, né, hoje fala muito da questão da economia, a economia comunitária, né, que é um meio, né, de você conseguir trazer renda, às vezes, uma pessoa que está em casa que não sabe o que fazer, de repente ela começa a operar e ganha a sua forma de se manter, né. Bom, pessoal, o programa Log Brand tem essa responsabilidade. Trazer conteúdo, assim como o Johnson, o seu aqui para você hoje, para falar de assuntos aleatórios, mas que trazem o grande valor para você, com insights. Quem sabe você está pensando aí, como é que você pode começar um negócio? Hoje o Johnson deu a dica. Você sabe o que é blockchain? Hoje deu a dica. Falou também sobre como você começar um negócio. Essa trade que ele está montando agora, essa plataforma, vai ajudar muitas empresas. A ideia sempre é preparar a pessoa e ajudar ela a crescer. Johnson, obrigado, cara. Eu tenho palavra para te agradecer. Você está aqui conosco aqui e falar um pouquinho desse ecossistema que você vive aí de inovação. Eu que agradeço pelo convite, Eurico, e parabéns pelo programa Obrigado. também, por essa empreitada de levantar essa bandeira, É, falar bastante de inovação, trazendo principalmente para esse mercado que sim. precisa tanto, Nossa, nem se fala. né? Então, obrigado pelo convite, pode contar sempre comigo e é um Obrigado. tema que eu adoro falar. Obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Até o próximo programa e fiquem com Deus. Até lá.